aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto muito importante na nossa aula aqui no curso Mais à Prova. Meu nome é Felipe e eu sou o seu professor de Geografia. Hoje no nosso assunto, na nossa aula, nós vamos conversar sobre as revoluções industriais e as suas respectivas características. Esse assunto é bastante importante, nos convida a fazer reflexões bem além daquilo que pode ser mostrado em prova, claro, mas aqui nós vamos nos deter especificamente a reflexões que têm a ver com a sua prova, sobretudo com a sua preparação para o PISME, sobretudo com a sua preparação para vários diversos vestibulares que podem abordar a geografia e ainda mais a geografia da industrialização. A geografia da indústria é um assunto que é muito recorrente em prova, pessoal. Tem três grandes principais assuntos que quase sempre caem em todos os tipos de prova de geografia nos mais diversos concursos. A geografia da população, que nós já estávamos falando em outras aulas, a geografia da urbanização e da industrialização, tá legal? E problemas sociais e ambientais que o ser humano acaba enfrentando de maneira geral no mundo urbano. Essas são as três principais fontes, ou três principais frentes que costumam aparecer quando nós temos que discutir a nossa geografia para concursos. É claro que muitos outros assuntos são abordados dentro da geografia física, por exemplo, atmosfera, ou vulcanismo, tectonismo de placas e aí por diante. Só que aqui nós vamos focar nesse assunto tão importante que é o caso das revoluções industriais. Quando cai esse assunto, sempre as provas não apenas vão cobrar uma reflexão direta e objetiva no seguinte sentido: quais são as principais características das revoluções industriais? Não apenas isso, mas também os impactos atuais dessas revoluções industriais na nossa vida, na cultura humana, nas relações trabalhistas, nas relações produtivas das mais diversas. Então, pessoal, vamos começar. Revoluções industriais de maneira geral, é muito importante que você entenda as características de cada uma, tá legal? Antes que eu comece a abordar as características de cada uma, eu peço para que você nos ajude, nos dê uma força aqui na nossa iniciativa do curso Mais à Prova. Que você possa curtir o nosso canal, assinar o sininho, ativar o sininho, para que sempre você possa ser avisada e avisado a respeito do nosso novo conteúdo que estaremos sempre lançando por aqui. Certo, pessoal? Vamos continuar então. As revoluções industriais, elas têm início com o início também do capitalismo. O sistema econômico que vigia ao longo da história da humanidade era o mercantilismo. O mercantilismo era baseado na ideia de que a moeda, o dinheiro, é feito de prata de verdade, ouro de verdade, portanto a acumulação do metal é que te faria rico, e não a ideia de lucro. O lucro, inclusive, era proibido e condenado pela Igreja Católica. A chamada usura era considerada um pecado. Portanto, a principal maneira, ou talvez a mais importante maneira, de se tornar uma pessoa rica, ou de se enriquecer na era do mercantilismo, ainda era a acumulação de prata de verdade, de ouro de verdade. Nós chamamos isso de metalismo. E dentro da perspectiva dos países, tá legal? Nós podemos entender o metalismo como também a partir de uma atividade. A atividade de exportar mais do que importar. Porque afinal, se você exporta mais do que importa, consequentemente, você terá uma atividade que gerará mais vendas do que compras. E por isso, por meio do comércio, você adquire metal. O comércio, porém, no mercantilismo, não era a principal atividade para se enriquecer, e sim a exploração direta de minas. Afinal, com a exploração direta das minas, aí você poderia diretamente explorar ouro e prata em grande quantidade. Além disso, ao longo do mercantilismo, a mão de obra era escrava. Portanto, quanto mais você pudesse ter escravos, mais gratuitamente você poderia explorar ouro e prata. Então era um outro tipo totalmente diferente de atividade do capitalismo. As revoluções industriais começam a aparecer justamente por causa desse novo sistema chamado capitalismo. É com a inauguração do capitalismo e das novas possíveis atividades que vão explorar a matéria e o comércio é que nós temos então revoluções industriais.
Normalmente, a gente entende que as revoluções industriais, pelo menos na escola, né, elas aparecem por meio e principalmente a partir das tecnologias. Mas aqui eu estou para te dizer que não. As tecnologias são uma consequência da transformação humana, da maneira humana de entender o mundo. Quando a nossa maneira de entender o mundo é transformada, quando a nossa maneira de entender a realidade é transformada, aí nós estamos falando que provavelmente teremos a necessidade de novas tecnologias para se adaptar a essas novas maneiras de ver o mundo. Então, quais transformações na maneira de ver o mundo estavam acontecendo para que as revoluções industriais acontecessem? Pois é, na Inglaterra, de maneira geral, no mundo britânico, tá certo? No Reino Unido, nós estávamos vendo no final do século XVIII, sobretudo nas últimas décadas, aí entre 1760 e 1780, de acordo com os historiadores Bradford Burns e Eric Hobsbawm, é justamente nessa época que na Inglaterra uma grande transformação política, cultural e social estava acontecendo. Essa transformação, de acordo também com o sociólogo Max Weber, passava pela religião, quando na verdade os protestantes lá da Inglaterra estavam iniciando um intenso processo de valorização do lucro e do trabalho, por meio de algumas denominações religiosas de cunho calvinista na Inglaterra, que eu não vou entrar aqui em alguns detalhes, mas de cunho calvinista na Inglaterra, nós tínhamos uma série de transformações que valorizavam, e de compreensões, que valorizavam o capital, o lucro e o trabalho. Por quê? O calvinismo acredita que Deus já sabe de tudo. E essa denominação religiosa muito forte era na Inglaterra nessa época. Já que Deus sabe de tudo, Deus já sabe se eu vou para o céu ou para o inferno. Cabe a mim apenas descobrir se eu vou para o céu ou para o inferno. E se eu for uma pessoa que nasceu pobre, mas pelo próprio esforço, pelo próprio mérito, por um sistema de meritocracia, conseguir lutar e me enriquecer, eu consegui provar que eu sou especial, que eu sou o escolhido e que eu vou para o céu. Portanto, o enriquecimento passou a ser visto pelo comércio, por meio do trabalho, por meio do próprio esforço, passou a ser visto como um excelente sinal de que, na verdade, Deus te ama, de que você foi escolhido, de que você é especial. Portanto, devido a essas grandes transformações religiosas, na Inglaterra começa a acontecer uma hipervalorização do trabalho, do comércio, do enriquecimento e do lucro, coisa que era novidade para aquela época. Nesse meio tempo também podemos explorar a seguinte ideia. Nessa mesma época, na Inglaterra, a burguesia, que é a classe social dos comerciantes, era muito forte, o que destoava de outros países europeus. Essa forte burguesia consegue chegar ao poder, o que em história, aqui eu não vou falar disso porque você vai ver em história, você vai entender como as revoluções inglesas, a Revolução de Oliver Cromwell e a Revolução Gloriosa de 1688. Mas por enquanto, você tem que entender para a geografia o seguinte ideia. As revoluções inglesas levaram os burgueses ao poder, e os burgueses, obviamente, valorizam muito mais o lucro, o trabalho e o comércio. Portanto, estava instalado vários elementos que vão gerar um sistema novo de economia, um sistema novo de produção. Esse sistema hoje nós chamamos de capitalismo. O capitalismo ele tem como prioridade o quê? O capitalismo tem como prioridade produzir e vender o máximo que você puder, com a maior quantidade que você puder, com o menor tempo que você puder, gastando a menor quantidade de recursos. Então você tem um custo mais baixo possível, produzindo o mais rápido possível. O capitalismo tem uma preocupação com o comércio, uma preocupação que o mercantilismo não era muito voltado para ela. Então agora, com o capitalismo instalado na Inglaterra, ou se instalando na Inglaterra ao longo do século XVIII, novas necessidades produtivas surgem. E é aí que surge a necessidade de se fazer uma verdadeira revolução industrial. Portanto, aqui fica bem claro que, na verdade, o capitalismo está diretamente conectado com as revoluções industriais, pessoal. Então, aqui fica muito interessante para que a gente possa entender como que o capitalismo e o seu surgimento está conectado com as revoluções industriais.
A primeira Revolução Industrial acontece aonde? Na Inglaterra. E aí você pode esperar para pensar por quê. A maior parte dos livros didáticos e até dos vestibulares falam do pioneirismo inglês. Ou seja, a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Ah, mas por quê? A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e aí a gente chama esse fenômeno de pioneirismo inglês por causa de alguns elementos muito importantes. Primeiro, a ascensão da burguesia ao poder político. É a primeira vez que em um país europeu nós temos uma classe de comerciantes dominando a política, tirando o monopólio do poder dos nobres, da monarquia, daquela sociedade de corte, do chamado absolutismo ou antigo regime. Portanto, estamos aqui falando de uma mudança radical no poder político. Além disso, a ascensão da burguesia, nós temos também uma nova compreensão das relações entre o ser humano e o trabalho. Essa compreensão é derivada das transformações religiosas que eu expliquei. Com a ascensão de várias denominações religiosas derivadas do protestantismo, como o calvinismo e outras variações do mesmo, nós temos a valorização do trabalho, do lucro e da meritocracia. Com essa abundante transformação mental, essa abundante transformação na maneira de enxergar a natureza, na maneira de enxergar as coisas, nós temos então até aqui dois fatores: ascensão da burguesia e transformação na compreensão das relações humanas entre produção, trabalho e o estilo de vida. Também temos aí uma outra transformação, que é novas legislações na Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra já valorizava o comércio. Na verdade, a Inglaterra já era dominante de toda a estrutura comercial. A Inglaterra já era dominante da estrutura comercial internacional por meio do domínio dos mares. Ela era dona da maior frota, aí então disputando com a Holanda, mas sobretudo a Inglaterra era a dona da maior frota do mundo nessa época. Portanto, estamos falando de um absurdo sistema de dominação do comércio. Então juntamos a ideia de que a Inglaterra já tem uma classe social, que é a burguesia, que chega ao poder. Temos uma transformação na própria mentalidade, na maneira das pessoas entenderem a natureza, e temos aí também uma absurda transformação na própria maneira da Inglaterra produzir, com a própria vontade capitalista de gerar os produtos. Bom, tudo isso somado também a abundantes recursos. A Inglaterra tinha muito carvão e aí isso ajudou também na ideia de que a matéria-prima disponível era abundante. Com isso, com todas essas transformações, surgiram concursos públicos na Inglaterra. Olha só que interessante. A Inglaterra começou a lançar alguns concursos públicos por meio do próprio governo para ver quem poderia oferecer máquinas novas, inovações tecnológicas para o surgimento de novas práticas de produção. Foi aí que surgiu James Watt com a máquina a vapor, foi aí que surgiu logo depois a tecelagem, chamada de spinning jenny, uma nova máquina para tear mecânico, foi aí que surgiu também um pouco depois a locomotiva e outras máquinas baseadas na ideia do vapor. A ideia é que agora você pode produzir sem a utilização da força humana. Você pode produzir de noite, você pode produzir a hora que você quiser, você pode produzir em grande quantidade. Vestidos pesados da nobreza, que às vezes demorava meses para ficar pronto, agora demorava no máximo dias ou semanas para ficar pronto. Estamos então falando que as mudanças mentais, econômicas, culturais, as maneiras novas de entender a realidade e a inserção do capitalismo trouxe a Revolução Industrial que nós hoje chamamos de primeira. A primeira Revolução Industrial é essa, grande transformação caracterizada pela transformação da técnica, mas também da política e assim por diante. A primeira Revolução Industrial fica detida, fica concentrada na Inglaterra e aos poucos ela vai se espalhando para outros países da Europa. No início, a Inglaterra não tinha muita vontade de espalhar toda essa tecnologia para outros lugares. Afinal, ela tinha muitas vantagens, em dominar essa tecnologia. Apesar disso, apesar dessas mudanças, nós temos aí, junto com a primeira Revolução Industrial, tantas mudanças técnicas, tantas mudanças tecnológicas,
que os outros países vão começar a entender que ali estava uma nova maneira de produzir e de fazer economia, o sistema capitalista, e começou a ser replicado pela Europa. A replicação do sistema capitalista pela Europa começou a trazer novas mudanças. Mudanças de mais mão de obra, mudança de com uma necessidade de criar fábricas, porque agora, com o capitalismo, você precisa de ter verdadeiras fábricas. A ideia é produzir em larga escala. A ideia é conseguir produzir em larga escala. Então é uma nova maneira de se produzir, é uma nova maneira de se entender a realidade. A França vai começar a copiar esse modelo, já com Napoleão Bonaparte. E outros países, um pouco mais tarde, por volta de 1870, a Alemanha, por exemplo, e a Itália. Nessa perspectiva, nós já temos a segunda revolução industrial. E aí a gente entra numa nova fase. A segunda revolução industrial, ela é caracterizada por novas tecnologias e expansão do capitalismo. Aqui eu vou fazer um paralelo entre geografia e história. A história estuda com vocês, durante o século XIX, o modelo imperialista, que é um modelo da Europa de dominação, sobretudo de países africanos e asiáticos, para exploração da mão de obra barata, exploração de recursos, matéria-prima, e você tem toda a extração desses recursos dos países mais pobres e venda de produtos industrializados também para esses países mais pobres. O imperialismo acontece durante o século XIX e o imperialismo coincide com a segunda revolução industrial. É aí que eu quero chegar com essa ideia de que a segunda revolução industrial é uma transformação que vai do século XIX e se estende para o século XX. A segunda revolução industrial é uma transformação baseada no Taylorismo, no Fordismo, até 1970. Os principais sistemas de produção que a segunda revolução industrial vai adotar é o que hoje chamamos de Taylorismo e de Fordismo. A ideia de produção em larga escala, de muitos produtos, e o operário como apenas mais uma ferramenta da fábrica. A segunda revolução industrial vai de 1850 ou 1860 até 1970. Estamos falando aí de um século de transformações. As características da segunda revolução industrial é a expansão de todo o capitalismo para praticamente todo o planeta. Estamos falando de novas tecnologias também, como eletricidade, a produção do método Bressner, que foi utilizado para a produção de aço, e aí o aço, uma liga leve, mais resistente, para a produção de armas, de automóveis, de navios. E falando nisso, no automóvel, os Estados Unidos chegam a produzir sozinho 45% de todo o automóvel do planeta. É durante a segunda revolução industrial que os Estados Unidos se torna o centro do capitalismo, retirando o centro do capitalismo ali do território europeu. Estamos falando da segunda revolução industrial, a consolidação e maturação do próprio capitalismo. Mas não vamos acabando por aí, Nós temos outras características da segunda revolução industrial. Monopólio do capitalismo. Nós temos o surgimento de grandes e poderosas indústrias. Indústrias que começarão a dominar vários outros países. As indústrias e os bancos, as multinacionais, as transnacionais, assim como também os grandes centros financeiros, começam a ser, pessoal, a principal maneira de expansão do capitalismo. E nesse sentido, indústrias e bancos passam a ser mais fortes que os próprios países. Indústrias e bancos começam a ser mais decisivos na hora de fazer políticas públicas que as próprias aglomerações de políticos, que as próprias organizações políticas. Tá legal? Então isso é muito interessante, já é mais uma característica da segunda revolução industrial. Podemos dizer que a segunda revolução industrial é a expansão máxima do capitalismo e a transformação daquilo que era um fenômeno praticamente europeu em um fenômeno internacional, a expansão das tecnologias e do capitalismo.
Além da eletricidade, do carvão, sim, mas sobretudo da eletricidade, temos também o elemento petróleo aí surgindo. O petróleo passa a ser a principal matéria-prima do capitalismo. O petróleo para a geração de combustíveis, afinal, o carro passa a ser o principal produto de consumo das grandes massas da classe média. E sim, aqui na segunda Revolução Industrial, estamos falando do consumo das massas. Muito bem. Pessoal, como se não bastasse, temos a partir de 1970 a reinvenção do capitalismo a partir da terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial vai apresentar novas características. A ideia agora é questionar essa questão de produzir de acordo com a oferta. De acordo com a oferta, ou seja, a ideia é a oferta determina a economia, né, a produção na segunda Revolução Industrial, porque quanto mais você produz, a ideia era que mais você vai vender. Porém, essa perspectiva da Revolução Industrial, ou seja, a própria oferta que gera a demanda da segunda Revolução Industrial, essa era a lei da segunda Revolução Industrial, ou seja, eu tenho que gerar muitos produtos, porque aí eu vou vender muito. Ficou muito claro ao longo do século XX que essa ideia acabou gerando crises internacionais, como a crise de 29, que foi considerada até então a maior crise do capitalismo, a chamada crise da superprodução. Você estava produzindo demais e não tinha tanta demanda assim. A partir da terceira Revolução Industrial, a partir de 1970, uma nova compreensão surge para a produção. A ideia de que você não pode produzir com a ideia de gerar a maior quantidade de estoque possível e aí você vai vender isso tudo. Não, não é a oferta que gera a demanda, e sim a demanda que tem que determinar a oferta. Então, a partir da terceira Revolução Industrial, as indústrias começam a produzir de acordo com a demanda, fazer pesquisa de demanda, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, o que o mercado é capaz de consumir. E aí eu vou começar a produzir de acordo com a demanda. Esse novo modelo de produção surge sobretudo no Japão, surge sobretudo em países asiáticos e também numa fábrica bem específica chamada Toyota. A Toyota deu tão certo, pessoal, que se hoje a Toyota fosse um país, não sei se você sabe disso, a Toyota seria o 8º país mais rico do mundo hoje, mais rico até que o Brasil, né, que é uma economia que hoje não é a 8ª economia do mundo. Então estamos falando o seguinte, o modelo toyotista foi o modelo fundador da terceira Revolução Industrial. Uma dos grandes pilares, das grandes ideias da terceira Revolução Industrial é produzir de acordo com a demanda, tá legal? Produzir de acordo com a demanda. E aí eles lançam esse modelo chamado just in time, né? Ou seja, na hora, você vai produzir na hora. No bom mineirês, eu sou de Minas Gerais, né? Seria agorinha, produzir agorinha, no momento em que se fala, né? E aí como que eles fazem isso? Pesquisa de mercado. Ah, eu quero produzir um carro, então eu vou analisar a quantidade de parafusos que eu preciso, a quantidade de tinta que eu preciso exata para produzir um carro. Tudo é pensado de acordo com a demanda. Muito bem, pessoal. E aí a terceira Revolução Industrial surge a partir de 1970 com novas perspectivas. A terceira Revolução Industrial surge com a ideia, com a perspectiva de produzir de acordo com a demanda, mas para isso também transformar a maneira que os operários são contratados. Uma outra característica da terceira Revolução Industrial é a automação. A automação, como assim? Você vai produzir tudo de maneira automática, eliminando a necessidade de contratar em larga escala, eliminando a necessidade de contratar muitas pessoas. A terceira Revolução Industrial, portanto, é caracterizada por essa questão, essa ideia de termos cada vez mais a necessidade de ter máquinas e tecnologias que substituam os seres humanos, Portanto, o número de operários em larga escala será reduzido pelas máquinas, substituído pelas máquinas. Automação, digitalização e transformação de tudo em um processo automático e já planejado pela inovação. Com isso, a mão de obra que é contratada é uma mão de obra altamente qualificada.
E aí aqueles grandes números de operários que podiam fazer greves e pressões nos seus patrões, agora está solucionado esse problema para os patrões. Na terceira revolução industrial, o operário é valorizado, mas ele é em pequena quantidade. Portanto, ele está feliz com o local que ele trabalha e ele não tem vontade de fazer greves ou pressões trabalhistas. Essa grande transformação na maneira de se produzir trouxe, no caso, para as fábricas, uma grande vantagem. Para o capitalismo, uma grande vantagem. A vantagem de não ter muitas pressões trabalhistas, greves e organizações sindicais. Porque o operário é convidado a fazer cursos na Alemanha, fazer cursos na Itália, a se especializar. A fábrica paga para esse operário se especializar. A fábrica vai perguntar para o operário o que ele acha de uma determinada operação ou de outra. Então a fábrica está preocupada com a participação do operário. Por isso, as transformações nas legislações trabalhistas. A partir da terceira revolução industrial para cá, até hoje, nós temos uma flexibilização das relações trabalhistas. Toda aquela conquista, devido às pressões que os operários fizeram nos patrões, com greves, com vários outros tipos de pressão, que eram possíveis porque o operário era contratado em grande escala, agora não é possível mais. E, portanto, os patrões estão dispostos a fazer terceirização quando a ideia é contratar em larga escala. Eu preciso de contratar muitas diaristas para limpar a minha fábrica. Ah, mas eu não vou contratar diretamente. Eu vou pagar uma empresa de limpeza para limpar a minha fábrica em vez de eu contratar pessoas para limpar a minha fábrica. Então, sempre você contrata uma outra empresa para fazer serviços que pessoas diretamente contratadas por você deveriam estar fazendo. Isso se chama terceirização. Com esse processo de terceirização, que também é uma característica da terceira revolução industrial, os patrões, os donos dos meios de produção, passam a estar ainda mais no comando do processo produtivo, retirando do trabalhador ainda mais o seu poder de fazer pressões e barganhas aos contratadores. Tá legal? Muito interessante toda essa transformação. Isso gera uma flexibilização do trabalho que está presente hoje na nossa sociedade. Sempre em concursos e provas de geografia, cai essa questão de que a partir da terceira revolução industrial, os patrões e os grandes capitalistas ganharam muito mais poder e os operários e trabalhadores perderam muito mais poder de barganha e de pressão sobre os patrões. Não quer dizer que não tenhamos greves, tá? Não quer dizer que não tenhamos pressões de trabalhadores. Quer dizer que os grandes contratadores, os grandes donos dos meios de produção, estão mais poderosos que nunca. A terceira revolução industrial é marcada por um lado positivo, que é a maior produção de tecnologia e o barateamento dessa tecnologia. Por outro lado, um lado negativo. Ela traz uma substituição imensa de trabalhadores por máquinas, uma necessidade imensa, cada vez maior, de você se especializar para então entrar no mercado de trabalho. E aí, então, finalmente, uma flexibilização das legislações trabalhistas e de tantas conquistas dos trabalhadores ao longo do século XX, que foram se flexibilizando e se perdendo no final com a terceira revolução industrial. Muito bem, pessoal! Analisamos aqui a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Se você gosta dessa iniciativa do Mais à Prova, de trazer, de democratizar o acesso ao conhecimento para vocês, nos dê uma força, assine o nosso canal, divulgue o nosso trabalho, dê o seu like e faça novas sugestões de temas, para que nas próximas aulas eu possa comentar aqui com vocês. Beijo e até a próxima. Obrigado!